Fala, manobre, tranquilo? Pra quem não sabe, eu recebo o celular da Cubot pra fazer o review aqui no nosso canal. E o dia que esses caras me mandaram o Cubot P80, eu fiquei extremamente incomodado com aquele design cópia de iPhone, mano. Porque eu sabia que os caras tinham a capacidade pra fazer algo melhor. Eu já testei celulares incríveis deles, como o Cubot X70, como o Cubot King Kong Star. Então se rebaixar pra copiar o design da Apple não fazia o menor sentido pra mim. E foi exatamente aí que eles lançaram o novo Cubot Note 50. Uma indireta bem interessante pra quem reclamou. No caso, eu. A tela é a mesma do Cubot P80, o aro é o mesmo, o material da tampa traseira é o mesmo, só que agora no aro da câmera que eles tinham copiado da Apple tá escrito câmera dupla com inteligência artificial design by Cubot. Sabe o bagulho mais bizarro disso tudo? De fato é um design original, não copiaram de ninguém, eles fizeram essa parada e agora eu te pergunto, custa? Custa fazer algo original? Quem via aquela coisa tosca parecendo a réplica de iPhone ficava incomodado, cara. Imagina usar aquilo no trem, tá ligado? Eu sempre soube que os caras tinham total capacidade. Só que às vezes você precisa reclamar, como eu reclamei no vídeo do P80, que dá uns puxões de orelha, como eu dei, pra despertar o melhor daquela pessoa que você gosta, saca? Eu acredito seriamente que esse tipo de coisa só se resolve na base da violência. Tanto que resolveu. Pra quem não sabe, a linha Note é uma linha da Cubot feita pra celulares de alto custo-benefício. Ou seja, ele é extremamente barateado pra você abrir o AliExpress e achar ele, sei lá, por 500, 600 reais, saca? Ele tem dois sensores de câmera, o principal de 50 megapixels e o secundário, que é uma câmera macro, que eu acho que é de 5 ou de 2 megapixels. Essa daqui é a câmera macro. E como você sabe que eles são sensores reais, você bota o dedo em cima da câmera macro, você vê que fica tudo vermelho, daí você aperta aqui no X e ele mostra a imagem mesmo com o dedo ainda pressionado. Você consegue resultados interessantes com a câmera macro, você consegue dar um zoomzinho aqui pra pegar mais nitidez, porém, é uma câmera de baixa resolução, uma abertura gigantesca de f2.6. E curiosamente, 90% das câmeras macro tem essa abertura gigantesca mesmo. Quando o caso muda para a câmera principal, você tem 50 megapixels na abertura de f1.8. E inclusive esse celular tira umas fotos muito gigantescas, hein? 19 mega uma foto, batendo 276 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Ele tem 8 GB de memória RAM, 256 GB de memória interna e o mesmo processador do Galaxy A03s, mano, que é um Unisoc T606, que tem 2 núcleos de desempenho e 6 núcleos de economia de energia, o que bota o hardware do nosso queridão Note 50 na categoria de entrada. Porém, curiosamente, é melhor ele ter esse Unisoc T606 do que o MediaTek P35 que a antiga versão desse celular tinha, que era tipo muito fraco. O Unisoc T606 consegue ser muito melhor do que o P35 da MediaTek. Inclusive, se você ver qualquer celular que tenha o MediaTek G25, G35, G37, corra! Você tá me ouvindo? Corra! Porque ele vai travar mais do que gago tentando cantar Rap God. E pra ser sincero, o fato que eu achei mais curioso nessa história toda é o fato de um celular que tá em estreia global, que dentro de 2 dias tá cotado a ficar 526 reais no evento Fresh Friends, ter vindo na caixa dele com uma capinha transparente, um carregador básico de 10 watts, um cabo Type-C e o mais assustador de todos, um fone Type-C. E com isso a gente consegue entender toda a motivação que levou esses caras a cortarem tanto custo nesse celular, como o corte de custos feito no aro, que é plástico, na tampa traseira, até mesmo no software de câmera, que tem um HDR inexistente. Como você pode ver, a gente vai focar ali na janela, que tá toda preta, e a gente vê que tá tipo um branco estourado ali. A gente vê a foto que a gente tirou e não houve nenhuma correção de pós-processamento do HDR. Só que por 526 reais, tá na cara que a ideia disso daqui é literalmente de ter um super custo-benefício. E olha, sinceramente, eles conseguiram. Dia 20 de julho foi o dia que eu botei o código de rastreio dele no meu aplicativo que rastreia as encomendas. Dia 31 de julho, ele chegou nas minhas mãos e pasmem, sem taxa. Eu vou clicar aqui em Start para ver se eu consigo as informações dessa encomenda aqui em si. A primeira informação dela foi no dia 19, objeto postado. Daí depois o objeto recebido pelos Correios do Brasil, fiscalização aduaneira finalizada, passou sem taxa. Foi pro Cajamar, do Cajamar foi pra região do Ipiranga, que é a região onde eu moro, saiu pra entrega, e objeto entregue. E é uma situação muito estranha, porque todo mundo sabe que a gente tá numa época que é o caos da importação. Inclusive, constantemente eu sou xingado nos comentários, afinal as pessoas querem que eu pare de fazer vídeo de coisa importada. Só que como eu já falei no vídeo
vídeo do King Kong Star e falo de novo, isso daqui não é uma indução de compra. Eu não tô falando pra você, compre. Eu só tô fazendo o review de um aparelho, mostrando as características dele, pra uma pessoa que comprou ou quer comprar, saber se o negócio presta ou não. Como ele vai custar uma média de R$500, é esperado que ele não tenha um hardware super potente. E é justamente por isso que ele tem o Unisoc T606, que é o mesmo processador do Galaxy A03s. E sim, a gente vai cometer a loucura de testar o Genshin Impact nessa parada. Eu não faço a mínima ideia se ele vai abrir, como ele vai abrir, mas esperem alguns microlags. Preciso ser sincero com vocês que eu não sou o maior fã de Genshin Impact do YouTube, entretanto eu acho que ele é um excelente parâmetro para você comparar o desempenho de alguns celulares em relação a games. E aqui a gente tem justamente o que a gente já estava esperando. O jogo rodando a uma média de uns 15 FPS mais ou menos, você vai conseguir jogar, entretanto você não vai conseguir jogar na maior qualidade gráfica possível e não vai conseguir jogar 100% fluido e sem microlags. Mas considerando que tem celulares que nem abrem, até que o Unisoc T606 não se peidou tanto quanto eu imaginaria. Se abriu esse joguinho aqui, muito provavelmente no seu dia a dia, com aplicativo de banco, WhatsApp, YouTube, etc, você vai ter um celular em pleno funcionamento. Principalmente se você é uma pessoa que não dá a mínima para Genshin Impact como eu. A interface do celular é 100% baseada no Android puro, e abrindo as configurações aqui, você encontra algumas funções, como essa função aqui de expansão de memória. E a empresa faz um marketing no AliExpress falando que ele tem 16 GB de memória RAM, mas na verdade ele tem 8 GB de memória RAM físicos e 8 GB de Z-RAM. E basicamente o sistema pega 8 GB de memória interna do seu celular e usa como Z-RAM para abrir aplicativos. E falando em memória RAM, o gerenciamento de memória RAM desse celular é bem interessante, usando apenas 27% dos 8 GB de memória RAM disponíveis que ele tem. E dos 256 GB que ele tem livres 231 GB.55. Mesmo sendo o celular cotado para custar R$500 no AliExpress, que como a gente viu, ele tá em Premiere e a promoção vai começar dentro de 2 dias e 12 horas, curiosamente, ele ainda tem NFC, que é através da função do Google Pay, com esse widget aqui, você consegue fazer pagamentos com NFC desse celular. Ele roda o Android 13 com kernel 5.4 e o esquema de atualizações dele ainda é bem nebuloso, simplesmente a fabricante não fala nada, nem que vai atualizar e nem que não vai atualizar. E isso faz você ficar sem entender o que você pode esperar do futuro. Mas considerando que é um celular de R$500 do AliExpress, muito provavelmente ele não vai atualizar mesmo. Na aba de Smart Assistant do app de configurações, você tem a função de controle de gestos, onde você consegue deslizar com 3 dedos na sua tela para tirar um print. Você tem configurações do seu gravador de tela, ao mesmo tempo que você tem configurações da navegação de gestos. Em relação à bateria, os 5160 mAh de bateria que ele tem, consegue fazer uma média de 2 dias de uso na minha mão. E o software tem algumas configurações bem interessantes aqui. Além da função de ultra economia de energia, logo aqui embaixo, você tem uma função que consegue hibernar os seus aplicativos assim que você bloqueia a sua tela, para o aplicativo não ficar rodando em segundo plano e comendo bateria enquanto seu celular tá com a tela bloqueada, por exemplo. Sem contar a opção que deixa você descobrir qual aplicativo consome mais bateria. Normalmente, na lista de corte de custo que esses celulares têm, eles costumam ter um microfone super barateado. E isso não é diferente aqui no nosso Cubot. A gente vai fazer um teste. A gente vai gravar o áudio nele e vai reproduzir em outro celular para saber como as pessoas vão te ouvir. Vamos lá. Eu tava vendo a sua foto no Instagram e cheguei à conclusão que você tem que me mandar foto do pé. Manda foto do pé. 1, 2, 3 e vamos ouvir pra saber como que é o microfone desse celular. Oi, gata. Eu tava vendo a sua foto no Instagram e cheguei à conclusão que você tem que me mandar foto do pé. Manda foto do pé. Olha, eu não achei ruim, cara. Eu vou fazer melhor. Eu vou pôr o alto-falante perto do microfone. Oi, gata. Eu tava vendo a sua foto no Instagram e cheguei à conclusão que você tem que me mandar foto do pé. Manda foto do pé. Eu lembro que no Cubot P80 o microfone era muito pior do que a gente ouviu aqui. Parece que eles melhoraram o microfone, hein? E num resumo, essa é a situação do Note 50. É um celular barateado, é um celular com uma câmera que o HDR simplesmente não funciona e que ele não tem câmera 2 API para você usar uma Google câmera. Ele tem o modo Pro completo que você consegue fazer longa exposição. Tem o modo retrato com a virtualização da abertura. Eu vou te dar um exemplo de como isso funciona. E quando ele processa sua foto, você vê aqui que ele tirou uma foto f0.9. Quando você abre o modo de super resolução, você consegue tirar fotos em até 50 megapixels. Vamos tirar uma aqui e ver quanto tempo o Unisoc demora para processar uma foto em 50 megapixels. Aparentemente já foi tirada e qual o tamanho 10 mega da foto. E as fotos fora do modo retrato são tiradas em f1.8. Então, no resumo básico, é um celular para quem tá sem grana e quer algo mais ou menos. Você não vai ter o melhor disponível para um celular, entretanto, você vai ter muita memória RAM, muita memória interna e um sistema responsivo que vai fazer o que você quiser, desde que você tenha cuidado com o aro do celular e a tampa traseira para não deixar ele feio. A primeira queda disso daqui no concreto, por exemplo, se você não estiver usando a capinha que vem com ele, você vai zoar bastante o seu celular. Eu espero do fundo do meu coração que isso tenha sido minimamente útil para alguém. E fui. Toca aqui, irmão. Ei.
TikTok aqui. Opa, pera lá, cara. Você já conhece a nossa loja da Shopee? Os melhores produtos que aparecem aqui com os melhores descontos do vendedor que vocês já conhecem. Todos os links na descrição.